E os pais desses adolescentes, como é que eles reagem quando a polícia bate lá e fala, ó, seu filho é um criminoso, fez isso, isso, isso? Não sabem, não sabem o que o filho acessava. Ah, ele ficava muito tempo no celular, mas era jogando. Todo mundo diz isso, era jogando. O que não sabe, o que seu filho joga? Não sei. Seu filho tem comportamento agressivo? Não, porque na verdade, veja bem, se eu ficar a noite inteira jogando, a madrugada inteira jogando, no dia seguinte eu não rendo nada, Eu sou né? Então, eles Ele dão é- sinais. É que os pais culpam ou a fase adolescente, né? A adolescência é complicado, ele fica muito recluso dentro do quarto. Então, eles arrumam subterfúgios e não sabem, na verdade, o que está por trás de tudo isso. Eles entendem a gravidade ou minimizam? Depois, quando a gente fala abertamente tudo o que está acontecendo, a mãe chora, diz que não tinha noção do que o filho fazia, só que ele ficava muito tempo no celular ou no computador, mas não tem noção do que o filho fazia. Mas depois disso, a gente passa a fazer um acompanhamento e tem os que reincidem, óbvio, né? A gente tem essa dinâmica, porque quando eles são adolescentes, ficam pouquíssimo tempo apreendido. Quanto que dá isso na prática? Assim, foi 40, pego, 45 dias no máximo. internado numa No fundação casa. máximo, no máximo. E depois eles voltam para as redes, com muita força. É aí que eu entro com a responsabilização dos pais. Porque permitiram Na novamente o acesso a telas. Mas naquele episódio que o Dake investigou do Discord, que já tinham jovens assim com maioridade penal, eles foram apenados, foram condenados. Aí sim. Pena grande. Sim, e eles sabem disso. Eles têm essa nítida percepção de minoridade penal. Tanto que o comentário é, mas quantos anos você tem? Ah, não, então pode fazer que não dá nada. A gente tem isso. Igual bandido na Fica rua. muito claro pra gente. Eles têm essa percepção. E se forem maiores, dá as penas são altas. A gente teve recentemente eu acho que saiu a condenação recente, mas foi da nossa primeira operação, da Operação Nix. Era conhecido como Hitler da Bahia, ele se intitulava Hitler da Bahia, era um soldado do exército, e ele dizia que ele matava muitos bichinhos, ele fez muitos estupros virtuais, e ele dizia, não vou responder porque isso não vai dar em nada, e deu a pena altíssima para ele, foi assim, exemplar mesmo. Eu acredito que não saia tão cedo, porque realmente tá preso, não há previsão de soltura. Foi uma investigação nossa muito bacana que culminou num resultado muito bom também. Mas eles têm essa percepção. Mas aí é uma responsabilização que ela é parcial, porque se a maioria é adolescente, né? O adolescente vai para uma fundação casa, por exemplo, se for de São Paulo, aí ele sai, ele se sente o líder mesmo. O líder, e ele é reconhecido assim nas Sim. redes? Ele vira uma espécie de herói? Vira uma espécie de herói, como se fosse numa organização criminosa. Ele vem com detalhes, como se ele soubesse como que funciona ali dentro. E há também um despreparo, veja bem, de quem está recepcionando esse adolescente. A Fundação Casa, a gente percebe isso muito claramente. Há um despreparo da saúde pública para tratar tanto o autor quanto a vítima, porque essa dessensibilização precisa ser tratada também, né? A gente percebe isso claramente, eles não têm essa informação, então é um trabalho que a gente precisa fazer conjunto, porque quando chega na segurança pública, quando chega em mim, eu acho muito interessante quando as pessoas falam, nossa, você salvou uma vida. Não! Quando chegou em mim, já tem um prejuízo a gente já perdeu essa vida. Não terminei ainda. O rastro de violência já tá feito, né? E aí, o caso do adolescente, por exemplo, ele volta, ele reincide, e a senhora falou que aí o pai corre o risco de ser responsabilizado, o pai e a mãe. Com certeza. Porque ele foi avisado, ele está sabendo, e o filho voltou e... Com que tipo certeza. de responsabilização? Tem tanto a omissão, né, criminal, quanto uma omissão civil. E isso a gente está brigando para que isso aconteça e sirva também como exemplo. Né, eu tenho um caso de um adolescente que foi apreendido na Paraíba, se eu não me engano, isso, Paraíba, e saindo da Fundação Casa de lá, ele recebe um celular e tira uma selfie. Na porta? Na porta. O pai deu o celular e ele já tirou uma selfie. Então, não tem prova melhor do que isso, né? E aí a gente fez todo um relatório, encaminhou para lá, para que o pai
ou a mãe, ou quem deu esse celular, fosse Seja responsabilizado. responsabilizado. E porque quando ele volta, não sei nem se dá para dizer isso, mas não tem como controlar mais um cidadão desse, né? Quando ele já tem a certeza da impunidade, cometeu crimes gravíssimos, volta para cometer, ainda adolescente, quer dizer, não tem como controlar. Não Uma tem- legislação que... Não tem como controlar, ele volta com mais força, ele volta ciente dessa investigação, então ele se aperfeiçoa. É muito maluco toma isso, mais né? cuidado, ele tem mais experiência, né? Ele consegue escapar. Por isso que precisa mudar, a legislação precisa mudar Que urgentemente. tipo de mudança, por exemplo? A senhora Eu vê? acredito que o maior tempo de internação, né? Um tratamento psicológico, psiquiátrico aliado a tudo isso, né? Meio que compulsoriamente ali, né? Compulsoriamente. Não pode deixar esse adolescente junto com os outros que, por exemplo, praticam quebra-vidro, roubo, furto na rua. Não. Tem que ter um tratamento diferenciado. Com certeza, com certeza. Porque é uma coisa muito específica de fato, né? Sim. Uma mente criminosa, ou se não, adolescente não comete crime, mas é uma mente diferente, né? De quem chega a Totalmente esse diferente. ponto. Eles não são bons socialmente, né? Fisicamente. Eu digo sempre que eles são os leões na tela, né? Porque a figura deles, eu já vi algumas vezes É. em delegacia, eles são todos Isso. mirradinhos, eles têm uma aparente timidez, são aqueles cabelo bagunçado, o jeito, aquilo que o erro que a gente comete de olhar e falar assim, não dou nada pra ele, mas Isso. entrega um computador pra ele que ele vira um É isso. demônio. É isso. Eles têm essa característica, né? Tem, e assim, enfim, por vezes estão naquela fase feia da adolescência, quem não foi adolescente passou por isso, e aí sofrem muito bullying, e o que a gente vê que é muito triste, eles se dizem, por exemplo, porque eles repetem, o que eles ouvem, eles absorvem e repetem, eles não pensam, eles não sabem, eles se dizem nazistas, raça branca, e são Isso. negros. Eles não é muito triste isso, é muito triste, eles não se aceitam, né? Essa raiva que eles têm das mulheres, perdão, Sim. vem um pouco disso, porque eles sofrem um bullying e aí eles não têm nenhuma relação com as meninas, são impopulares e aí ele desconta ali na violência. Vem da afirmação pela masculinidade. Vem. Ali ele manda, né? Naquele servidor ele manda, e ele é mesmo misógino, ele humilha a mulher, ele odeia a mulher, e vem tudo desse comportamento, dessa necessidade de autoafirmação, que eu sou masculino, eu sou bonito, porque a gente percebe que eles colocam sempre fotos de pessoas mais conhecidas, famosas, com aquele perfil aceitável socialmente, que foge por vezes do padrão que eles determinam para eles, porque hoje todo mundo pode ser bonito da forma que basta se aceitar, eles não se aceitam. E aí, percebe como é muito maluco? Esse tipo de crime, ele não é só um crime, ele envolve outras questões.